Olá, meu nome é David, sou engenheiro civil e neste vídeo nós vamos conversar sobre o método construtivo mais usado no Brasil, que é o concreto armado. No Brasil, você pode encontrar construções que foram erguidas somente em aço, outras somente em madeira, mas é muito mais comum de encontrar construções em concreto armado. E o que é concreto armado? Concreto armado é o concreto mais armaduras de aço. Por isso o nome é concreto armado. Algumas pessoas chamam as armaduras de aço de ferragens, mas cuidado com isso, porque a ferragem vem da palavra ferro, mas ferragem não quer dizer ferro. Ferragem quer dizer armaduras de aço. E ferro não é exatamente a mesma coisa que aço. O aço ele é feito a partir do ferro, mas não é exatamente a mesma coisa que ferro. A composição é diferente. Então não confundam com isso. O concreto armado ele é o concreto associado ao aço e não o concreto associado ao ferro, apesar do nome ser ferragem, né? É um nome muito comum no dia a dia da construção civil. Então a pergunta que eu quero fazer a você é possível construir alguma estrutura de concreto armado somente em concreto, sem armadura? O nome concreto armado já diz tudo, né? Concreto mais aço. Mas será que a norma permite construir alguma estrutura somente em concreto? E a resposta para essa pergunta é depende. Depende da estrutura. Se for lajes, não é possível. Toda laje precisa de concreto associado ao aço. Se for vigas, também não é possível. Toda viga precisa de concreto associado ao aço. Se for pilar, também não é possível. Todo pilar precisa de concreto associado ao aço. E se for fundação? Se for fundação, existe um tipo de fundação em que a norma permite dimensionar somente em concreto, sem aço, que é o bloco de fundação, que é essa fundação que você está vendo no vídeo. Não confundam o bloco de fundação com o bloco de coroamento. O bloco de coroamento é esse elemento que vocês estão vendo no vídeo, e o bloco de coroamento ele não é um tipo de fundação. O bloco de coroamento ele recebe a carga da estrutura, absorve aquela carga e transfere a carga à estaca ou ao tubulão. Então o bloco de coroamento ele é um elemento de transição, não é um elemento de fundação. Mas eu estou me referindo ao bloco de fundação, que é este bloco aqui, e este bloco, o bloco de fundação, ele é um tipo de fundação e ele pode ser construído sem armadura. O bloco de fundação é uma fundação superficial, assim como a sapata, assim como o radier, e ele é prescrito pela norma 6122 de 2019, que é a norma mais recente de fundação. E segundo essa norma, o bloco de fundação dispensa armadura, ele não precisa de armadura nenhuma. Ele pode ser construído somente em concreto simples, ou seja, o concreto sem aço, somente em concreto. Como o bloco de fundação é construído somente em concreto, tem um problema aí, porque o concreto ele resiste muito mal à tração. Então, se por exemplo, se a carga da estrutura for muito alta, o bloco de fundação ele precisaria de uma dimensão muito grande para resistir à carga daquela estrutura ou para fazer o concreto resistir à tração. Então, o bloco de fundação ele só seria viável economicamente se fosse usado em obras de pequeno porte, de cargas pequenas. Nesse tipo de obra, o bloco de fundação ele se torna viável economicamente. Mas, apesar do bloco de fundação ser viável somente em obras de pequeno porte, as sapatas são muito mais comuns de ser encontradas em obras de pequeno porte do que os blocos de fundação. Não é tão comum assim de encontrar o bloco de fundação na prática, mas ele é prescrito pela norma de fundação mais recente, que é a norma 6122 de 2019. Então você sabe agora que existe um tipo de estrutura permitida por norma de ser construída sem armadura, mas somente em concreto. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo. E se você tiver alguma sugestão de tema para um próximo vídeo, você também pode fazer nos comentários que eventualmente eu posso gravar um vídeo a respeito do tema que você sugeriu.